Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler com vocês o que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos costumam afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu penso que eles têm razão. Mas se Romanos 8 é a cordilheira, se Romanos é a cordilheira do Himalaia, Romanos 8 deve ser o pico do Everest, o ponto culminante. Por isso é muito importante você atentar para o que Paulo está escrevendo aqui. Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera hipótese, nem uma mera possibilidade, é um fato. E o fato inicial que quero dizer para você é o seguinte: nem todas as pessoas que pensam, que planejam, que desejam triunfar na vida, triunfam na vida. E eu queria ilustrar isso com a saga esportiva brasileira. E eu prometo para vocês que não lhes lembrarei a tragédia de 2014. Gostaria de recuar um pouco mais, ao ano de 1950, quando o Brasil hospeda pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional, naquela ocasião, apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar essa expectativa internacional, lá no Rio de Janeiro, no então Maracanã, construído para aquela finalidade, goleou o México por 4-0. Em seguida o Brasil vem para São Paulo, segundo jogo, e empata com a Suíça por 2-2. O Brasil se classifica para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. E a partir daí o Brasil se transforma num fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a segunda fase e goleou a Espanha por 6-1. Ele vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7-1, resultado que os brasileiros não esquecem. E então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra em campo no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em toda a nação brasileira havia uma certeza inabalável de que o Brasil seria campeão. As bandeiras eram desfraldadas. Nas ruas e praças as pessoas cantavam e celebravam antecipadamente. O Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo.
Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 23 minutos do segundo tempo o Brasil ganhava o jogo. Quando então o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. Se você pousar os seus olhos no verso 30, o texto que lemos, você vai notar que Deus tem um plano eterno, perfeito, vitorioso. Deus não usa rascunhos para fazer seus planos. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não precisa atualizar seus planos. Notem que esse texto vai de eternidade a eternidade. Deus nos escolheu na eternidade. Deus nos chama e nos salva na história. E Deus consumará a nossa salvação na segunda vinda de Cristo, quando a eternidade será novamente reinaugurada. E nós estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. Deus está determinado em nos conduzir à sua glória. E o texto que nós lemos, nos aponta isso. Notem comigo que, em primeiro lugar, esse texto trata da solidariedade de Deus, quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Curiosamente, nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. Eu gosto muito de ler, e praticamente todas as semanas, passando pelos aeroportos, eu faço uma visita nas livrarias. Eu acho que todos vocês sabem que o estilo de livro, ou o tipo de livro mais publicado e lido no mundo hoje, são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. Mas esses livros dizem para você o seguinte: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócega no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas nós não só somos fracos, não, nós somos muito fracos. E essas fraquezas transpiram para todos os lados. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Meus irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. Um cosmético ajuda bastante, é verdade. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas tem hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor.
Nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, irmãos, nas noites mais escuras da alma, nos vales mais profundos da vida, já não gememos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, se não todos, a maioria de nós, até com lágrimas nos olhos. Já disse Deus: eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cair nesse mesmo erro, eu não quero mais cometer esse pecado. Daqui a pouco, você está caindo no mesmo erro. Sabe por quê? Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas bendito seja Deus, que apesar das nossas fraquezas, diz a Bíblia, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E essa palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem saúde, tem gente que tem família, tem gente que tem sucesso, dando um tiro na cabeça, se jogando de cima de uma ponte, de um prédio, porque a vida se tornou para essas pessoas um fardo insuportável. O que é maravilhoso é que Deus não joga você para a lateral da vida porque você é fraco. Deus não escorraça você porque você é fraco. Deus assiste você em sua fraqueza. Mas por que nós somos fracos? Paulo argumenta: nós somos fracos porque nós nem sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. A nossa fraqueza chega a esse ponto. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não sabemos o que está lá no final da linha. E às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Jesus nos ensinou a orar, e ao nos ensinar a orar, Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia, isso Jesus nunca ensinou. E ai de nós se estivesse na Bíblia. Nós não sabemos orar como convém. Quer um exemplo? José do Egito estava preso. Ele era inocente. Ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e o copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda mais 2 anos? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair da cadeia? Se Deus tivesse tirado José da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deus sabe a hora certa, o tempo certo, a forma certa de nos atender. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas Paulo está tão
focado nesta verdade que Deus está nos destinando à glória, que ele trata também da compaixão divina, quando ele diz, mas o Espírito semelhantemente não só nos assiste em nossa fraqueza, mas ele vai além no verso 26 e diz o seguinte, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deus está tão interessado, Deus está tão comprometido em levar você para a glória, que dentro da Trindade, você tem 2 intercessores. Primeiramente, você tem um intercessor legal, forense, é Jesus Cristo, o advogado, o justo. Toda vez que chega uma acusação contra você, lá no tribunal do céu, Jesus Cristo, que é o seu sumo sacerdote e advogado, se levanta e diz, por este pecado aí eu morri, por esse crime aí eu verti meu sangue, este que creu em mim não deve mais nada aqui, ele está quites com a tua lei, ele está quites com a tua justiça, ele está justificado e nenhuma condenação mais pesa sobre ele. É por isso que a Bíblia pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Não prospera nenhuma acusação contra você no tribunal de Deus, porque você tem lá um advogado, Jesus Cristo, o justo, como seu intercessor. Por isso ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus por seu intermédio. Agora, dentro da Trindade nós temos um segundo intercessor, é o Espírito Santo. Se Jesus é o intercessor legal, que intercede por nós à destra do Pai, o Espírito Santo é o intercessor existencial, que intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, de forma intensa, ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele, sendo Deus, emprega toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua virtude, todo o seu poder, todos os seus atributos nessa intercessão por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Segundo lugar, essa intercessão não é apenas intensa, ela, em segundo lugar, ela é agônica. Eu confesso, pastor Paulo, que mesmo aquelas mentes mais peregrinas, que já mergulharam mais profundamente nesse texto, penso eu, ainda não arranharam a sua superfície. Quem de nós pode compreender o que significa isso? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda de dor, que você não consegue articular em palavras, então você geme. Mas o Espírito Santo é Deus, e como tal ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua do céu, a língua da terra. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra nenhuma língua no céu, nenhuma língua na terra, nenhuma língua dos anjos, nenhuma língua dos homens, e então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta intensidade e é com esta agonia que ele intercede por nós. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. O verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe.
Jamais o Espírito Santo orou por você, em você, ao Deus que está sobre você, de forma desafinada com a vontade de Deus. Terceiro lugar, Deus está comprometido em nos levar ao céu por causa da sua sabedoria. Confira comigo o versículo 28. E Paulo diz assim: sabemos. Notem o que ele está dizendo: sabemos. Na língua grega, esse é um termo que vem da matemática, é um termo exato. Ele não usa aqui a linguagem da conjectura hipotética, ele usa aqui a linguagem da certeza experimental. Sabemos, ele não diz sentimos, ele diz sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez não haja na Bíblia nenhum versículo mais consolador do que este, para acalmar os vendavais da nossa alma do que este. Mas para que não haja nenhuma distorção de entendimento, vamos entender o que Paulo não está dizendo com esse versículo. Primeiro, Paulo não está dizendo com esse versículo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Porque existe uma ideia equivocada em alguns segmentos evangélicos no Brasil, que se você é crente, você não pode ter problema. Se você é crente, você não fica doente. Se você é crente, você não pode andar de fusquinha. Se você é crente, você não pode morar numa casa simples. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: crente fica doente, crente perde emprego, crente sofre bala perdida na rua, crente é assaltado, crente chora a dor do luto, crente enterra os seus mortos. Vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões. Ser crente não é ser blindado. Ser crente não é viver numa estufa. Coisas ruins acontecem com gente de Deus. Então Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas trabalham por si mesmas, como que num grande jogo de coincidência para o seu bem. Então, antes de você sair de casa, dá uma lidinha no horóscopo, quem sabe os astros sejam favoráveis a você. Não é nada disso que Paulo está falando. Não tem misticismo. Crente não acredita nesse negócio de azar. Crente não acredita nesse negócio de sorte. Crente não acredita nesse negócio de horóscopo. Crente não acredita nesse negócio de feitiço. Crente não acredita nesse negócio de olho gordo. Crente não tem medo de sexta-feira 13. Crente não acredita que as coisas acontecem assim por si mesmas. Você crê que Deus está no controle. No controle. Que Deus não é pego de surpresa com as lutas que você enfrenta. Que Deus não ficou surpreendido, porque hoje tem uma falsa teologia no mercado aí chamada de openteísmo, teísmo aberto, que diz que Deus fica tão surpreso quanto você, que ele não sabia. Que Deus miúdo é esse? Que Deus nanico é esse? Deus é soberano. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Nada pega Deus de surpresa. Então, se você está passando uma crise, se você está passando um problema, se você está passando uma luta, se você está passando um vale, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por uma dificuldade financeira, entenda isso, isso não pegou Deus de surpresa. Terceiro, Paulo não está dizendo
que todas as coisas contribuem para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você é filho de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas talvez você argumente assim: pastor, isso é muito bonito. Esse versículo, aliás, é um versículo predileto meu. Mas se eu contar a minha história para o senhor, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Então não estou entendendo é nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca prometeu para você e para mim que nós íamos entender tudo. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu Pai, e Ele não está trabalhando contra você, Ele está trabalhando por você. Deixa eu ilustrar isso. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da sua esposa, uma repórter perguntou para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. No momento em que você conhece quem é Deus, seu coração descansa. Ele não é sádico, Ele é bom. A providência pode ser carrancuda, como dizia William Cowper, mas por trás da providência carrancuda tem uma face sorridente. Muitos de vocês já leram Gary Chapman, um autor mais conhecido no Brasil pelo seu livro As 5 Linguagens do Amor. Ele conta que quando era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe, que estava fazendo um bordado à mão, e ele olha o bordado da mãe, de baixo para cima, pelo avesso, viu muitas linhas soltas, desencontradas, e não conteve a curiosidade, disse: mamãe, que coisa horrível é essa que a senhora está fazendo? A mãe percebeu o drama do menino, pegou-o no colo, mostrou o bordado pelo lado direito, e o menino ficou encantado. As cores, a harmonia, o desenho. Às vezes nós somos como uma criança, olhando o bordado da vida pelo avesso. As linhas estão soltas, as coisas não se encaixam, mas um dia Deus vai sentar você no seu colo e mostrar a sua vida de cima para baixo, e aí você vai entender que Deus sempre esteve trabalhando em seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas talvez você argumente: mas que bem é esse? É ser rico? É ser famoso? É ter saúde? É a frase que eu mais escuto: tendo saúde a gente leva. Leva mesmo? Que bem é esse? O apóstolo Paulo teve o cuidado de não deixar essa pergunta sem resposta, porque ele vai escrever no verso 29, logo em seguida, qual é esse bem? Quando ele diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus já predestinou o que Ele quer fazer na sua vida. Então o grande projeto de Deus na sua vida não é você ficar rico, você ter saúde, você
ter sucesso, você ser uma pessoa famosa, isso até pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Porque Ele não está apenas determinado a levar você para a glória, Ele está determinado em transformar você à imagem do Rei da Glória. Quando chega no verso 30, irmãos, ele começa a mostrar para nós como é que isso acontece. Ele começa assim: aos que Deus predestinou. O que significa isso? Significa que a sua salvação, a minha salvação, esse plano não começou na terra, começou no céu. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou com o homem, começou com Deus. A grande pergunta é: quem escolhe quem? Fomos nós que escolhemos a Deus? Ou foi Deus quem nos escolheu? Jesus Cristo disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você não está aqui esta noite salvo por Jesus Cristo, porque um dia lá na sua casa, você pensando, puxa vida, Deus é tão bom. Sabe de uma coisa? Eu vou escolher Deus. Não foi assim. Não foi assim. Sabe o que aconteceu? Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Havia uma venda nos nossos olhos, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Havia um tampão nos nossos ouvidos, de tal maneira que nós éramos surdos para a voz de Deus. Havia dentro de nós um coração insensível, impenetrável, que a Bíblia chama de um coração de pedra. Aí houve um dia em que Deus arranca as vendas dos seus olhos, tira o tampão dos seus ouvidos, tira o seu coração de pedra, dá para você um coração de carne. Foi Ele quem começou. Aí Paulo avança e diz: aos que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. Há dois chamados, um externo, outro interno. Um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Um geral, outro específico. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Oh, irmãos, cada um de nós aqui um dia ouviu essa voz. Louvado seja Deus. Ou ouvindo um hino, ou escutando uma mensagem, ou ligando a televisão, um programa lá que a palavra de Deus está sendo pregada, ou um folheto que você leu, ou um versículo da Bíblia que você leu, ou um amigo falando para você da graça de Deus, e você então teve os seus olhos abertos, teve o tampão tirado dos ouvidos, teve uma mudança íntima no seu coração, e você então começa a entender o amor de Deus, a graça de Deus, você reconhece o seu pecado e se rende aos pés do Salvador. Deus é o Deus que chama, e a voz de Deus é poderosa. Deus chama na rua, no hospital, no estádio de futebol, no bar da esquina, na boate, dentro de casa, na igreja. Deixa eu contar para vocês um fato. Eu estava numa segunda-feira em Vitória, no meu gabinete pastoral, quando um senhor de seus 30 e poucos anos bate a porta e disse: eu posso conversar com o senhor? Eu disse: claro que pode. E ele disse: eu estive aqui na igreja ontem, no domingo à noite. Ele disse: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. E ele me disse: mas eu não vim participar do culto. E eu disse: bom, então o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro.
os carros ficavam na porta, lá na rua. E eu disse: e o que aconteceu? Ele respondeu: enquanto eu olhava os carros para saber que carro eu levava, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente para essa música, e do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, eu fui impactado por um poder maior do que o meu, e as minhas reservas caíram, e os meus olhos foram abertos, e o meu coração foi tocado, eu reconheci o meu pecado, o poder de Deus entrou na minha vida, as lágrimas rolavam, eu saí chorando para casa. Quando eu cheguei em casa ontem à noite, pastor, chorando, a minha mulher me perguntou: o que aconteceu, Ricardo? Alguém machucou você? Eu respondi para ela: pastor, não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais, aquele homem morreu, agora eu sou uma nova criatura, Jesus libertou a minha vida. Deus chama, e a sua voz é poderosa. Paulo prossegue e diz: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Oh, irmãos amados, aqui está o coração da Bíblia. Se você não compreender o que é justificação, você não entendeu a Bíblia ainda. O que é justificação? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, índios, homens das metrópoles, doutores, analfabetos, reis e vassalos, religiosos e ateus, todos pecaram. E mais, a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, Deus vai se assentar no trono, e o seu Filho vai julgar as nações, e a Bíblia diz que os homens serão julgados por aquilo que estiver escrito nos livros. E naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeira testemunha: as nossas palavras. A Bíblia diz que Deus vai julgar naquele dia todas as palavras frívolas que nós proferimos. Nós vamos dar conta. Todas. Então eu vou fazer uma perguntinha para você. Já mentiu alguma vez? Já? Já falou algum palavrão alguma vez? Já contou alguma piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Ah, não lembro não. Ah, não? Está tudo gravado. Está tudo nos anais do tribunal de Deus. Tudo. Segundo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, a igreja não viu, a justiça não viu, Deus viu. Quem escapa desse pente fino de Deus? Quem escapa? Mas a Bíblia diz que Deus vai nos julgar também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando, diz a Bíblia. Mateus 25, 31 a 46, Jesus mostra que no grande dia do juízo, Ele vai se assentar no trono, vai julgar as nações, colocar uns à direita, outros à esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você pergunta: o que essas pessoas fizeram de tão horrível? Sabe qual é a resposta? Nada. Só deixaram de fazer. Estive com fome, não me deste comer, com sede não me deste beber, nu e não me vestiste, preso não fostes ver-me, doente não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Todos os pecados de omissão. Sabe o que significa isso? Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Quem escapa?
Mas sabe o que a Bíblia diz ainda? No dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Deus vai julgar os nossos pensamentos. Deus vai julgar as nossas intenções. Irmãos, isso é soleníssimo. Sabem por quê? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, nenhum. Pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. Leia Romanos 7. Sabe por que Paulo tomou um susto de consciência de que ele era pecador? Quando ele parou para pensar no 10º mandamento. Qual a diferença dos 9 primeiros mandamentos da lei de Deus e do 10º? Qual a diferença? Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são todos objetivos. Qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa pode saber isso. O 10º mandamento é subjetivo. Só Deus vê. Não cobiçarás. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus está vendo. Agora, diz os psicólogos que passam pela sua e pela minha cabeça, em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais, não é verdade? Agora, quantos desses pensamentos você não tem coragem de contar para a pessoa mais amiga? Ô irmãos, se Deus resolvesse botar nessa parede branca aqui, o que você e eu pensamos a semana passada, todos nós estaríamos com a cara no chão de vergonha. Mas talvez você está pensando assim, bom, desculpa, pastor Paulo, talvez a pessoa está pensando assim, bom, mas eu fui convidado para vir num culto, para escutar um negócio leve. Eu não estou gostando dessa conversa. Aliás, você pode até estar pensando assim, bom, o senhor está falando um negócio aí, mas o senhor não me conhece. Sou uma pessoa boa, sou um bom pai, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, sou um bom filho, sou uma boa filha, sou um bom cidadão, sou até um bom cristão. Você quer saber? Até dízimo eu entrego. Sem ofender você, eu queria dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Eu queria provar isso. Então, eu quero provar isso colocando você numa situação confortável nessa noite, muito confortável. Vamos imaginar que você é a pessoa mais virtuosa da cidade de São Paulo. Mas vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa do estado de São Paulo. Mas vamos pensar que você seja a pessoa mais virtuosa do Brasil. Não, vamos pensar que você seja a pessoa mais virtuosa da América do Sul. Não, da América Latina. Não, vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa do mundo. Vamos imaginar que você num dia inteiro, 24 horas, você não peque nem uma vez por palavras, nem uma vez por obras, nem uma vez por omissão. E desses 10.000 pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 por dia pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? Quantos? 90 pecados. E no final de um ano? Quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12. 1080. Eu vou dar um descontozinho. Vou botar em 1.000 só. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 59.000 pecados. 59.000. Agora pense comigo que um réu sentar na cadeira de réu
e o promotor e o advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 59 mil violações da lei, o que você acha que vai acontecer com esse réu? Condenado. Mas os tribunais aqui se compra juiz, se suborna testemunha. Agora pense comigo, quem poderia chegar diante do Supremo Juiz dos vivos e dos mortos e dizer: Senhor, se o Senhor der um jeitinho na minha causa, eu molho a tua mão? Mas eu tenho algo mais solene para dizer ainda a você. Você não precisaria ter 59 mil pecados para não entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Eu vou dizer algo mais contundente. Você sabia que só a gente perfeita entra no céu? Sabia disso? Porque se entrar imperfeição no céu, o céu deixa de ser céu. Nada contaminado vai entrar lá. Aí talvez você esteja pensando assim: bom, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou isso, parabéns, é isso mesmo. Não tem saída, não tem chance. Você não pode salvar você mesmo. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade. Você não pode. É a mesma coisa de eu me levantar pelos cordões do meu sapato. Não posso. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês nessa noite. O que você não pode fazer, Deus fez por você. Como assim Deus fez? Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não foi para possibilitar a sua salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar efetivamente você. Ele morreu no seu lugar, como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, Deus lançou a iniquidade de todos nós sobre ele. E naquele momento, ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai precisou desampará-lo. Ele era todo pecado. A ira que devia cair sobre mim, caiu sobre ele. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição. E quando ele tomou o meu pecado, o seu pecado, ele era todo pecado, a ira de Deus sobre ele, feito maldição. A lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte. E Deus desferiu sobre ele o golpe da lei. Ele morreu a nossa morte. Mas antes de morrer, diz a Bíblia, que ele dá um grande brado na cruz. Tetelestai, está pago, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Eu estou rasgando o escrito de dívida que era contra ele, e encravando na cruz. Irmãos queridos, acontece na cruz 3 transações. Diz Paulo em 2 Coríntios 5,18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira transação que aconteceu na cruz, sabe qual foi? Deus não botou na sua conta a sua dívida. Qual o tamanho da dívida?
numa ilustração de Jesus em Mateus 18, 10 mil talentos. Sabe o que significa 10 mil talentos? 350 mil quilos de ouro. Sabe quanto tempo um homem precisava trabalhar para ganhar 10 mil talentos? 150 mil anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida é o quê? Impagável. Sabe o que Deus fez? Deus não pôs essa dívida na sua conta. Mas se Deus não botou essa dívida minha na minha conta, botou na conta de quem? Do seu filho. Do seu filho. E sabe o que ele fez com a minha dívida? Ele pagou, ele quitou, não com ouro, não com prata, mas com seu sangue. É tão importante entender isso, irmãos, porque justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você esteja falido, quebrado, e você deve R$1 milhão ao banco, e você não tem 1 centavo. Alguém vai lá, deposita na sua conta R$1 milhão e quita a sua dívida. Você não tem mais dívida. Isso é perdão. Você não tem mais dívida. Mas se você estava falido, você continua falido, você não tem mais dívida só. Mas justificação é um conceito positivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus faz agora? Vai lá na sua conta no tribunal do céu e faz um DOC, faz uma transferência, faz um depósito de um valor infinito. Toda a justiça do Filho de Deus é depositada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá, não só perdoado, está escrito lá, você tem um saldo positivo aqui, você tem um saldo de valor infinito aqui, toda a justiça do meu filho está aqui na sua conta, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, não tem condenação mais sobre você, você está justificado. Louvado seja Deus. É por isso que é preciso entender uma outra coisa importante. Pastor, mas eu continuo pecando, e aí? É verdade. É verdade. Só que quando você crê no Senhor Jesus, você não é mais réu. Você agora é filho. Então preste atenção num versículo da Bíblia. Quem pode dizer para mim aí, 1 de João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você já perguntou por que esse versículo está na Bíblia? Justo não perdoa. Justo aplica a lei e exerce justiça. Devia estar escrito assim: Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus é fiel e justo para perdoar. Deixa eu ilustrar. Imagine que você esteja com a sua família, chega um assaltante e ceifa a vida de um membro da sua família na sua frente. A lei põe a mão nele, ele vai para a cadeia, vai a julgamento, condenado, 7-0, pena máxima. Pena justa. Pergunto a vocês, o juiz, em nome da lei e da justiça, pode dizer para esse indivíduo sentenciado, esquece, vai para casa, você está perdoado, não tem problema nenhum com você aqui. Ele pode fazer isso? Não. Em nome da justiça não pode, em nome da lei não pode. Qual o papel do juiz justo? Aplicar a lei e exercer a justiça. Mas então como é que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados? Pecados de quem? Dos filhos. Deus é fiel e justo, sabe por quê? Quando você confessa, sabe o que a palavra confessar significa? Homologuel no grego é homologar, eu concordo com Deus que eu errei. Quando eu chego e digo, meu Deus, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoe. Deus olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz,
Diz: pois o meu filho já pagou, essa dívida já foi paga, e eu não vou punir esse pecado duas vezes, porque eu puni no meu filho. Eu sou justo para não punir duas vezes, e por causa do meu filho ter sofrido naquela cruz, no seu lugar, em seu favor, olhando para ele, eu sou justo para perdoar você. Você está quites com a minha lei e com a minha justiça. Agora, irmãos, é claro que Paulo não tinha outra conclusão a não ser terminar Romanos 8,30 assim: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Mas vamos olhar uma coisa aqui: a glorificação já aconteceu historicamente? Sim ou não? Não. Quando é que vai acontecer? Quando Jesus voltar. Mas em que tempo está o verbo aí? Passado no pretérito perfeito, como um fato consumado. Então Paulo errou na gramática ou na teologia? Nem uma coisa, nem outra. Sabe o que significa isso? Na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi predestinado, chamado e justificado, já está no céu. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus Cristo. A segurança da nossa salvação não depende de nós, irmãos. A salvação nossa está garantida pelo Deus que nos salvou. E eu quero concluir quando Paulo encerra esse capítulo com 5 perguntas retóricas. Uma pergunta retórica que a resposta já está na pergunta. E a primeira pergunta é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não pergunta quem é contra nós não, porque o inferno inteiro se levantaria. Mas se Deus é por nós, nós somos mais do que vencedores. Porque não dá para você ter Deus do seu lado e ser derrotado. Segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já nos deu o maior, você acha que vai nos negar o menor? Se ele já nos deu o seu filho, você acha que agora vai nos desassistir? Nos desamparar? Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos entender isso. Nós estamos assistindo no Brasil algumas pessoas sendo julgadas em primeira instância, apelando para a segunda instância, depois apelam para uma terceira instância, e depois apelam para uma quarta instância, o Supremo Tribunal Federal. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Sabe o que significa isso? Não tem mais tribunal de apelação. O Supremo Pretório Divino, a instância máxima de julgamento, já declarou você justificado. Não tem como rever mais essa situação. Deus já declarou você justificado e ninguém muda essa sentença divina. Louvado seja Deus. Quem os condenará? Quarta pergunta: é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ele está dando aqui a base legal pela qual não pode existir condenação para você que crê em Jesus, porque um outro alguém já sofreu a pena no seu lugar, e Deus é justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Se Ele puniu no seu filho, Ele não pune você que creu no seu filho. Prestem bem atenção. Você pode fazer a seguinte pergunta: é justo o justo justificar o injusto? Não, não é justo. Mas Deus justifica o injusto, porque a justiça do justo foi colocada na conta do injusto, e por causa da justiça do justo na conta do injusto, o injusto foi justificado pela justiça do justo, e nós estamos justificados para sempre. A última pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação ou angústia?
ou perseguição, ou nudez, ou fome, ou espada. E eu poderia acrescentar, e você também, essa lista: desemprego, separação, doença, crise financeira. E ele responde: nós somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou seguro de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tão grande salvação, tão bendita salvação, tão segura salvação. Somos mais do que vencedores. Eu encerro fazendo duas aplicações muito breves. Primeira aplicação: se você entrou aqui hoje e ainda não tinha entregado sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esta é a noite da sua salvação. Porque como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Hoje é o dia de Deus. Amanhã pode ser tarde. Hoje a porta da graça está aberta. Amanhã o juízo estará estabelecido. Mas se você entrou aqui, você já é uma pessoa crente no Senhor Jesus, salva pela sua graça, eu encorajo você a viver o resto dos dias da sua vida para glorificar esse Deus por tão grande salvação. Que Deus nos abençoe. Pastor Paulo. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.